Hoje eu vou mostrar para você como jogar contra um jogo sem efeito no tênis de mesa. Vou mostrar algumas situações onde a bola vem sem efeito e como executar essas técnicas em cada situação. Uma cozinhada sem efeito, como você vai cozinhar ou fazer uma cozinhada com uma bola sem efeito. Ou, por exemplo, um saque sem efeito. O saque com efeito você entra por baixo, depois você abre, por exemplo. Agora, e o sem efeito, como é que faz? Como é que entra? Você dá haral, vai dar chiquito, vai cozinhar, o que você vai fazer? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Antes de falar sobre as jogadas, é importante você saber, prestar atenção se a bola está com efeito ou não. Vai prestar atenção aonde? Vamos supor que numa cozinhada, né, você está cozinhando, o jogador que cozinha normal, ele vem de cima para baixo e ele raspa a bola. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, o que acontece? Ela, ao invés de ela raspar, ela empurra a bola. E ao invés de ela ir de cima para baixo, ela vai meio que de baixo para cima, assim, ó, empurrando a bola. Então, na hora do impacto, é de suma importância você prestar atenção nisso. Na hora do contato, se ela está pegando firme, raspando, ou se ela simplesmente está empurrando a bola. Ah, mas como é que eu vou saber se ela está empurrando a bola? Geralmente o movimento ele é mais lento, né? A cozinhada normal ela é rápida e a cozinhada sem efeito geralmente é mais lenta assim. Além de ser lenta, ela não vem muito de trás para frente, ela vem, o movimento é bem mais curtinho assim. E no saque também, né? Por exemplo, o saque para baixo, quando o adversário ele saca para baixo, ele vem aqui, ele usa o punho, né? E ele vem entrando com velocidade aqui, ó, para poder raspar e aí a bola pega o efeito underspin, né? O efeito para baixo aí. Agora, quando a pessoa dá um saque sem efeito, ela, ao invés de ela raspar, ela empurra a bola. E o movimento também tende a ser mais lento. Então, esse momento do impacto entre a raquete e a bolinha é muito importante você prestar bastante atenção. A outra coisa importante também é você saber se o jogador ele usa a raquete lisa, né, o conjunto lisa, ou pino curto ou pino alto. Porque no jogo, quando você vai tirar o sorteio, né? Porque você tem direito, quando você vai jogar com o adversário, você tem direito a bater bola 2 minutos, né? Enquanto isso você vai vendo que tipo de borracha o jogador ele está usando, você bate um pouquinho de direita, depois você bate um pouquinho de esquerda. Muitas vezes quando você vai para o back assim, se o jogador usa pino alto assim, ele já procura não usar o pino alto exatamente para você não se acostumar com esse jogo, né? Mas tem uma outra forma de você saber se ele joga com pino alto ou não, né? Porque também, na regra, você tem direito de ver a raquete do adversário, né? Depois dos dois minutos que você bateu bola ou antes, o juiz ele vem, ele chama você, né? Se não me engano é na hora do sorteio, né? Na hora que vai sortear a bola, o juiz ele vai fazer um sorteio, cara ou coroa, para você escolher o saque, ou a recepção ou o lado da mesa que você vai escolher, né? Você tem direito a escolher uma coisa, né? E aí nessa hora, quando vai fazer o sorteio, você aproveita também e mostra a sua raquete para o adversário e o adversário mostra a raquete dele para você, né? Eu só vou pedir por etiqueta não ficar raspando assim no meio da raquete assim para saber se a raquete tá com aderência ou não, porque às vezes tem umas borrachas aí que parece lisa, mas se chama anti, né? E aí a pessoa quer ver, por exemplo, a altura do pino. Tem gente que... Os profissionais nossos, a gente só dá uma olhada, a gente já sabe, né? Mas algumas pessoas querem tocar na borracha, né? Não tem problema você tocar, mas não fica tocando no meio da borracha do parceiro lá, do adversário, né? Toca aqui bem no cantinho aqui, só para você sentir se é pino alto ou curto, né? Aí não tem problema, né? Mas por etiqueta a gente não fica passando a mão no meio da raquete aqui, tá? Então essa é uma forma de você saber, né, se a pessoa está usando a borracha lisa, pino ou pino curto. Isso é muito importante, porque numa cozinhada o pino curto, o pino alto não vai pegar efeito nenhum.
O pino curto vai pegar, mas é pouco. E a lisa, né, e a borracha lisa vai pegar mais. A pessoa fazendo o mesmo movimento. Então tem 3 tipos de efeitos aí se a pessoa usar uma borracha ou não, né? No caso lisa, pino curto ou pino alto. Então é necessário você saber também disso aí, antes de a gente começar as jogadas aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Agora vamos fazer algumas jogadas, né? A mais simples que nós usamos é assim, ó, o adversário sacou para baixo, você vai e cozinha para baixo, depois você abre com loop drive, por exemplo, né? Então a cozinhada, nesse caso, você vai entrar com a borracha um pouco mais virada para cima e vai raspar a bola, naturalmente como se fosse uma bola para baixo, como você cozinha normalmente. Você vai de cima para baixo também e raspando ela. No caso de saque sem efeito, né, às vezes o profissional ele tem habilidade, né, então ao invés de ele sacar com efeito, ele tenta sacar sem efeito, mas tentando te ludibriar. Como é que ele faz isso? Ele tenta fazer o mesmo movimento com efeito e sem efeito, né? Por isso que eu disse que é importante você saber, você ver, né, se ele está empurrando ou se ele está raspando. No caso de bola sem efeito, ele vai empurrar essa bola. Você identificando isso, você vai ter que entrar um pouquinho com a raquete mais inclinada, né? Porque se você entrar com esse mesmo ângulo aqui, a bola vai subir, vai dar chance para o adversário. Aí você pode tomar um ataque e aí já acabar o ponto aí mesmo. Então quando você identificar que a bola está sem efeito, você inclina um pouco mais assim a raquete e a cozinhada um pouco mais de cima para baixo aqui. Tá? A cozinhada normal também é de cima para baixo, só que na diagonal, né? Só que o saque sem efeito você vai entrar mais de cima para baixo ainda. E além disso, fechar um pouco mais o ângulo da raquete, né? Não pode entrar com a borracha muito aberta, senão você acaba pegando embaixo da bolinha e ela vai subir, né? Então você não pega embaixo da bolinha, você pega um pouco mais na barriga dela. Então esse seria o primeiro treinamento aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora aí. E depois uma recepção de saque, por exemplo, um chiquita. Uma bola para baixo, né, ou lateral para baixo que vem aqui no seu back, né? O normal é você entrar aqui e fazer o chiquita, certo? Assim, o movimento é isso aqui. E aí você dá bastante efeito nela e devolve com o ataque. Às vezes o jogador ele pode sacar sem efeito também. Aí no seu back do mesmo jeito, e você pode também, ao invés de só cozinhar, você pode entrar com o chiquita. Só que a diferença é que como a bola está sem efeito, você vai pegar no ponto mais alto, vai entrar com o pé direito e ao invés de você raspar de baixo para cima um pouco na parte lateral da bola, você vai pegar um pouco mais chapado e pode mandar para frente pelo fato de ela estar sem muito efeito. É bem mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil, né? Mas então é importante que você veja somente um contato, né? Você saber qual tipo de efeito está vindo, né? Por isso que a recepção de saque ela é muito importante, né? Você tem que prestar bastante atenção na hora do impacto aí. Você quer aprender recepção de saque com o meu suporte? No meu curso de recepção de saque, você tem 31 vídeos. Um dos vídeos eu ensino como identificar o efeito, como eu te falei agora, com efeito para cima, para baixo, lateral. Qual a recepção você tem que usar no final do jogo, porque não é qualquer recepção que você tem que usar no final do jogo. Tem algumas recepções que você pode ser mais agressivo, tem umas que não. No final do jogo é diferente, né? Você usa algumas recepções diferentes. Você vai aprender todo tipo de recepção de saque, 100% do curso liberado logo após sua inscrição. Geralmente o pessoal ele libera somente uma parte, né? Depois ele libera o resto do curso. No meu curso não, eu já libero, na hora que você fez a inscrição, eu libero 100% do curso. Você tem o suporte técnico comigo, direto comigo, e uma vez que você se inscreveu, o curso ele é seu. E também você tem o
teste de 7 dias, né? Se achar que não resolveu o seu problema, peça o seu reembolso que te devolvo todo o seu dinheiro. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora mais uma jogada aqui que você pode executar, né, com um saque sem efeito. Quando a bola vem na sua direita e você percebe que ela tá sem efeito, você pode também cozinhar também, sem problema nenhum, só que você tem que fechar. Mas você pode dar o haral também, você pode atacar nessa bola, pelo fato de ela estar sem efeito, ela estar mais leve, você pode dar um haral. Haral é uma técnica de ataque. Você pode pedir para o parceiro sacar sem efeito aqui na sua direita, você pega a bola no ponto mais alto e bate nela na direita do seu parceiro aí, depois pede para ele devolver, aí você pode levar a jogada para o rally, troca lá para o back dele, aí você faz a jogada em qualquer lugar, direita, esquerda, ou você pode fazer a troca de back contra back também. Ou seja, você vai treinar uma jogada, né? Vai treinar o haral, depois a jogada para o rally aí, né? É mais uma jogada, você pode inventar várias jogadas para você se acostumar mais, você se familiarizar mais com essas bolas sem efeito, né? Parece ser muito fácil, mas como a gente sempre treina com bastante efeito, né? Os jogadores de alto rendimento estão acostumados a treinar com bolas com bastante efeito, tudo que é mais difícil, concordo, mas aí esquece de treinar as bolas sem efeito, e aí de tanto treinar as bolas com efeito, quando a bola vem sem efeito se perde, não sabe o que fazer, não sabe o ângulo que entra, né? Acaba entrando com o ângulo errado e já dando chance para o adversário. Então também é importante a gente treinar essas bolas sem efeito aí. Depois também podemos fazer uma jogada, por exemplo, o normal que a gente faz é assim, saca para baixo, pede para o adversário cozinhar a bola, você entra com um drive, você pode sacar e pedir para a pessoa cozinhar, como você pode pedir para a pessoa cozinhar, você recepcionar curto e pedir para ela cozinhar na sua direita, né? Enfim, a bola vindo na sua direita, você dá o loop drive, né? Uma técnica que a gente usa, né? Com bastante efeito. E depois a gente vai para a troca de bola, né? Isso é uma jogada normal que a gente faz bastante, mas às vezes a pessoa pode devolver sem efeito. Como eu te falei aqui no começo do vídeo, né? Se você sacar para baixo para um jogador pino curto, por exemplo, ele vai cozinhar do mesmo jeito, só que vai estar com menos giro. Aí você vai dar loop drive e a sua bola vai para fora. Não aconteceu isso já com você? Então, por quê? Porque a borracha é diferente, a borracha pega menos efeito. E você acha que a bola tem bastante efeito porque você está acostumado a treinar com lisa, e aí você se lasca todo, né? Porque no caso de pino, você sacando para baixo ou sem efeito, quando o pino entra cozinhando, ele vai ter menos giro que uma borracha lisa, então presta atenção. Nesse caso, você vai fazer o que? Vai usar o loop? Pode usar um drive com bastante efeito, só que não tão para cima, você tem que ir um pouco mais para frente. O que eu sempre aconselho para os meus alunos é quando o jogador é pino curto ou quando a pessoa cozinha e não tem muito efeito, não dar loop drive, e sim dar um drive mais para frente, né? Um pouco mais chapado. É mais arriscado, mas é melhor que você fazer um loop e jogar a bola para fora, né? Então, são duas jogadas que você pode fazer aí, né? Só lembrando que para cada bola que vem, você tem que executar de forma inteligente. Se ela vem com bastante efeito, não vai dar chapado, né? Se ela vem com bastante efeito, raspa mais. Se ela vier sem efeito, você pode chapar um pouco mais. Só que lembrando que os drives chapados, ele passa mais perto da rede e aí você se arrisca mais. É mais gostoso de dar drive chapado? É, mas é mais perigoso. Aí fica de você escolher qual que você vai usar no jogo. O que mais te deixa confortável, ou você vai dar um drive mais na segurança? Cada técnico ele ensina de um jeito, né? Eu tenho minha forma de ensinar
e aí você conversa com o seu técnico aí para ver o que é melhor. Se você chegou até aqui, vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos do tênis de mesa. E comente aqui se você também tem dificuldade em jogar com bolas sem efeito. Obrigado por hoje e até a próxima.